Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA do Excel. Meu nome é Alessandro Trovato, você já tem me acompanhado por diversas aulas e hoje nós vamos continuar aí o nosso segundo projeto de cadastro. Sem delongas, vamos abrir aqui o Excel, vou abrir aqui a planilha do projeto, só que na aula passada nós trabalhamos com a aula 58, vou salvar essa planilha para a aula 59 para darmos sequência. Pronto, está salvo. Você vai conseguir fazer o download dessas planilhas, lembre-se, lá no meu blog no sigonerd.com. Abrindo o nosso projeto do VBA, vamos configurar agora o formulário de clientes. Vamos começar com o código de carga do nosso formulário. Dois cliques sobre ele, vai abrir o código do userform click. Lembre-se que nós não vamos utilizar o procedimento click, né? Nós não vamos programar o evento click. Eu preciso programar o evento activate, aquele que vai ser executado quando o formulário for ativo. Apago user click e vamos lá programar. With frm clientes. Então nós vamos começar aqui a colocar diversos comandos dentro da instrução with. O primeiro deles, bt alterar ponto visible igual a false. Por que isso? Porque logo que a tela é aberta, eu não quero alterar, eu não tenho nenhum registro para alterar na tela. Então eu oculto o botão. Ponto .bt excluir ponto .visible igual a false. Ponto .lbl data ponto .visible igual a true. E ponto .lbl data cadastro. Essa não tenho lá no meu formulário, vou ter que, eu lembrei que eu não preciso, visible igual a false. Esses botões aqui, se você notar, eles estão lá no nosso formulário. Deixa eu voltar para o formulário, clientes. Esse aqui, acho que eu não troquei o nome, LBL Data e é isso mesmo, LBL Data de Cadastro. Eu vou dar o nome aqui, LBL Data Cadastro. Você deve estar se perguntando, poxa, Alessandro, você lembra tudo isso de cabeça? Com certeza não. Eu tenho uma colinha aqui do lado que eu estou utilizando. Eu fiz o meu projeto já, então eu imprimi esse código para não ter que ficar intercalando a tela e cansando você de tanto idas e vindas para outra planilha. Reescrever tudo de cabeça demandaria ainda mais tempo porque eu teria que refazer a lógica. Então eu estou usando aqui a colinha para facilitar aí o seu entendimento também. Dois cliques no formulário, já temos aí os nossos controles. Depois, vou desligar a tela, application.screenUpdating igual a false, e vou colocar aqui um application screenUpdating igual a true para atualizar também a tela. E aqui dentro, o que nós vamos fazer? Eu preciso atualizar o combo de clientes, este aqui. Note que esse nosso formulário tem duas partes, a de pesquisa. Quando eu selecionar um cliente aqui, eu quero que os dados dele apareçam na parte de baixo. Ou, se você vai fazer um cadastro, então você ignora a parte de cima e já vai cadastrar diretamente aqui na parte de baixo. Dois cliques no formulário. Nós vamos então programar aqui a planilha sheets clientes.select. Nós vamos selecionar a nossa planilha de clientes. E em seguida, com a nossa planilha ativa, ActiveSheet.range b2.select. Isso funciona para quê? Para que possamos, ao clicar aqui na nossa planilha de clientes, vamos achar aqui a nossa planilha. A planilha não está aqui. Então vamos criar uma planilha nova aqui chamada clientes. Prontinho. Eu vou trazê-la para cá. E aqui nós vamos fazer o cadastro dos nossos clientes. Depois eu copio aqui o formulário, o cabeçalho das colunas. Voltando para o VBA, vou selecionar a célula B2. Em seguida, nós vamos percorrer as células, faça enquanto a célula ativa seja diferente de nada. Você se recorda que essa instrução ela faz justamente isso, ela vai percorrer todas as células que têm conteúdo, e se ela vai fazer isso até ser diferente de zero. Vou interromper aqui o loop infinito do while e vou cadastrar o seguinte comando: frm clientes.cmbclient.add-item. É esse o comando que nós vamos usar para adicionar o cliente. ActiveCell.value. Na sequência, ele vai adicionar, vai pular uma linha e vai fazer o loop por todas as células de clientes. Na sequência, para concluir, w ou ActiveSheet.range
do A1.select. Pronto. Esse é o código que vai fazer, então, a carga dos nossos clientes. Para facilitar, eu vou colocar aqui o nosso cliente. Vou iniciar uma instância, lembra do /x? Então, vou iniciar uma instância independente do Excel, que não vai atrapalhar aí a execução dessa minha macro. Vou abrir o meu projeto, aquele que eu já tenho pronto, e vou copiar a planilha de clientes, que está aqui, para que nós não tenhamos que ficar digitando tudo de novo. Vou fechar, vou colocar aqui na nossa planilha, vou fechar aqui esse ambiente também. E prontinho, já está aqui, já tenho dados para cadastrar. Aqui, formato número, 100 casas decimais. Ótimo. Então está pronto. O que nós vamos fazer é repassar o código. Como é que funciona aqui se nós executarmos esse formulário? Se eu der F5 e o formulário carregar, se nós não erramos no código, você vai perceber que o combo nome do cliente já tem todos aqui os clientes cadastrados na minha planilha. Ele percorreu cada uma das células a partir de B2 e foi adicionando aqui na lista. Se eu escolher aqui o Alessandro, agora nós vamos programar o evento desta caixa de seleção, caixa de combinação, para que os dados sejam preenchidos aqui na parte de cadastro. Vamos lá? Se você não entendeu a parte de pesquisa, faça uma pausa nesse vídeo, volte ele para o início, onde eu começo a explicação da pesquisa, e faça a carga novamente. Nós vamos agora fazer então a carga do combo, né? Nós vamos carregar os dados para a pesquisa. Quando você escolhe um nome de cliente e você clica, né, sobre a caixa de seleção e clica sobre o nome, você vai disparar um evento chamado Change. Existem vários eventos que você pode programar. Eu quero programar o evento Change. No evento Change, nós vamos então programar o seguinte. Primeiro, DIN, vamos criar uma variável para receber o nome do meu cliente. Vamos criar outra variável para receber um CPF ou um CNPJ, tanto faz, porque eu posso ter clientes tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E vou definir que a minha planilha vai ser a planilha clientes. Se rolarmos o código lá para cima, você vai ver que eu não tenho a variável W definida. Então, option explicit, para que eu tenha obrigatoriedade de declarar as variáveis. E na sequência eu vou dar um DIN W as worksheet, que vai ser a minha variável padrão. Em seguida, nós vamos definir uma última célula. Eu preciso saber sempre onde está o meu último cliente cadastrado para fazer o cadastro na próxima linha disponível da minha planilha. Então, nós vamos definir a célula ativa com aquele comando novo que aprendemos, w.cells. Nós vamos selecionar todas as linhas, nós vamos contar da coluna 1. Em seguida, .end xlap. Com isso, eu vou posicionar essa célula, a última célula, vai ser sempre a última célula com dados. E eu vou definir lá em cima, DIN, última cell as range. Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Selecionar a nossa planilha de clientes. E agora vamos primeiro, antes de fazer um cadastro, lembra que eu falei na aula anterior que você tem que pensar como um programador realmente, você tem que entender como o seu sistema vai funcionar? Quando você executar o seu formulário de clientes, quando você selecionar aqui um cliente, ele vai ter que preencher todos os dados aqui. Só que antes, né, de fazermos o cadastro, ele vai ter que procurar se já existe um nome do fornecedor. Como esse combo aqui já existe, eu vou ter que trocar a descrição. Vou colocar aqui, localiza o fornecedor. O cliente, na verdade, né? O cliente. Nós temos que localizar primeiro o cliente antes de colocar os dados dele nos combos. w.range b2.select. Mentalize aquilo que o seu cursor vai fazer. Ele vai clicar então aqui na célula B2, que é o nome. vNome, que é a minha variável definida, é igual ao meu formulário de clientes.cmbclient.value, que é o valor do nosso combo. Eu vou atribuir à minha variável o conteúdo da minha caixa de combinação. E agora eu tenho que percorrer a planilha para procurar. Faça enquanto a célula ativa, ActiveCell.row, for menor ou igual à última cell.row. Eu estou criando aqui um loop, então, para que ele percorra todas as células da minha planilha até que
a célula ativa, a linha ativa, seja menor ou igual à última célula que eu defini lá naquele set na parte superior. Vamos interromper um loop infinito com esse comando do ActiveCell 1,0.select. E o que nós vamos colocar aqui no do while? Assim que eu percorrer todas as células, eu tenho que perguntar para a minha planilha se essa célula é igual à variável que eu estou procurando. Então, se if ActiveCell.value for igual à minha variável vNome, então faça alguma coisa. O que eu quero que ele faça, Alessandro, se ele encontrar? De novo, vamos pensar como programador. Se ele encontrar o nome que eu selecionei na minha caixa de combinação, o cursor vai parar sobre a célula do nome, certo? Então agora eu tenho que capturar os dados que estão nessa linha para poder colocar no meu formulário. E eu vou fazer isso dentro da instrução if. O campo vCPF CNPJ vai ser ActiveCell.offset 0,-1.value. Por que isso? Porque o meu CPF e o meu CNPJ está na coluna à esquerda de onde está o meu cursor. Agora, o que eu vou fazer com o meu formulário clientes? Eu vou encapsular vários comandos que vão começar com a palavra frm clientes. E esses comandos vão ser justamente o de preenchimento dos nossos controles. Mas vamos fazer um tratamento para o CPF. Como é que eu sei que é um CPF ou um CNPJ? Pelo número de caracteres. CNPJs, eles têm mais do que 11 caracteres. CPF tem menos. Nós vamos dizer o seguinte, se len é a expressão, é a instrução que calcula o tamanho de uma variável. Se o tamanho da minha variável CNPJ for igual a 11, então eu sei que esse é um CPF. .txt cnpj.text vai ser igual ao left. Olha o que eu vou fazer, eu vou criar a formatação aqui para a minha célula. Eu vou fazer com as instruções de texto que nós aprendemos. Left $, abro parênteses, vCPF CNPJ, 3. A instrução left, se você se recorda, pega os campos que estão à esquerda. Eu vou pegar os 3 primeiros campos à esquerda do CPF. Vírgula não, concatenado com o ponto para fazer a separação do CPF. Em seguida, eu vou emendar isso, eu vou fazer aqui com esse campo para facilitar, com o ponto, com o mid, $, porque a partir da segunda posição eu tenho que usar o mid, do meu CPF, CNPJ, da partir da posição 4, eu quero extrair 3 caracteres. Vou concatenar isso com um ponto de novo, que é a segunda parte do meu CPF. Em seguida, nós vamos criar a terceira parte do CPF, que vai ser dado pela função mid $, vCPF CNPJ, vírgula, a partir da posição 7, pegue 3 casas. Concatenado com o hífen para separar as últimas 2 casas do CNPJ, do CPF. E, por último, eu vou concatenar isso aqui com o mid $, vCPF, não preciso do mid, eu vou usar a função write aqui agora. Write $, abro parênteses, vCPF CNPJ, vírgula, 2, que é as últimas 2 casas do CPF. Então, esse comando aqui simplesmente vai formatar, através desse texto aqui, que tem 9 casas, que tem 11 casas, o meu CPF. Na sequência, o que eu vou fazer? Se não for igual a 11, se for diferente de 11, eu vou copiar toda essa instrução e nós vamos fazer algo diferente, que nós vamos tratar isso como CNPJ. Ponto txt CNPJ, CNPJ, isso aí, ponto text vai ser igual a left $. O CNPJ começa sempre com 2 casas. Então, CPF, CNPJ, vírgula 2. Concatenado com um ponto. Underline, próxima linha. Eu quero que isso seja concatenado com a instrução mid $, porque a partir da segunda posição eu preciso copiar. CPF, CNPJ, vírgula 3, vírgula 4, perdão, a partir da posição 3, 3 casas. Concatenado com um ponto. Em seguida,
A mesma função MIDI$ vai capturar do meu CPF a partir da posição 6 mais 3 casas. E vou concatenar isso com um ponto. Trabalhoso, não é? Fala a verdade. Em seguida, de novo com a função MIDI$, eu vou capturar do meu CPF CNPJ a partir da posição 9, 4 casas, porque já é aquele mil ao contrário. Vou concatenar com a barra, se eu não me engano. Eu acho que eu pulei um. Aqui é a barra. Não. Ponto, ponto. Ah, aqui é barra. Em seguida, este aqui vai ser o tracinho. E por último, nós vamos concatenar tudo isso com a função write, para pegar os últimos caracteres. Write $, VCPF, CNPJ, 2. Ufa, está pronto. Em diff. Isso vai pegar então o meu formulário e vai formatar. Se for 11 caracteres, ele vai formatar esse meu texto. Se não, ele vai pegar esse texto e vai converter para cá. Eu vou ensinar um macete depois para você tratar CPFs que sejam menores do que 11. Ou você já até sabe fazer isso com a função texto. Mas vamos continuar. Dentro do with, nós vamos ainda adicionar aqui o txt nome do cliente, .text, vai ser igual a ActiveCell.value. Nós estamos na célula B2, se eu estivesse procurando Alessandro, por exemplo, então a célula ativa, o nome do cliente é esta célula, por isso o comando ActiveCell.value. O .txtphone.text vai ser igual a ActiveCell.offset 0,1.value. O telefone é a célula imediatamente à direita. .txtcontato.text vai ser igual a ActiveCell.offset 0,2.value. Por que 2? 1, 2. Então, contato está aqui. 3. Data da última compra. .lbldata.caption vai ser igual a ActiveCell.offset 0,3.value. Lá na nossa lbldata.visible igual a true. Por que isso? Porque quando nós inicializamos o nosso formulário, você se lembra que eu ocultei a nossa label de data. LBL data caption data cadastro.visible igual a true. Ponto LBL data.caption vai ser igual a quê? Ah, não, nós já colocamos a da caption lá em cima. Depois do botão cadastra e do botão visible, nós temos que colocar aqui as instruções .btcadastra.visible igual a true, a false, porque eu tenho que ocultar o cadastro, eu estou atualizando. bt alterar.visible igual a true. E o botão excluir.visible igual a true. Ufa! Olhando para o nosso código, então eu já sei que se eu encontrar, se a célula ativa que eu estou procurando for igual àquela que eu estou armazenada na minha variável, ele vai parar o cursor e aí eu vou alimentar todos os controles que estão aqui no nosso formulário. Eu não preciso continuar percorrendo a célula se eu já encontrei. Aqui no final desse comando eu vou usar a instrução exit sub. Exit sub vai abandonar esse sub e nós vamos conseguir então já terminar o nosso código. Vou colocar aqui um breakpoint, depurar, adicionar breakpoint e vamos ver a execução desse cadastro. Ó. F3, cadastra clientes e eu vou pesquisar o SigoNerd. Célula B2, então ele vai posicionar o cursor na célula B2. Na sequência vai alimentar a célula de nome com o SigoNerd. E ele vai agora percorrer as minhas células enquanto a célula atual, que é a 2, for menor do que a última célula, que é 4, menor ou igual. Ele pergunta, a célula ativa é igual à variável? Não. Então ele pula, desce para a próxima linha e volta para o do while. E ele vai perguntar de novo, veja só, a célula ativa é igual ao nome? É verdadeiro. Então ele vai capturar o CNPJ que está aqui à esquerda. Agora, com o formulário ativo, ele vai checar o tamanho desse CPF. Note que o tamanho é 14, então ele vai ignorar essa parte da formatação e vai fazer a formatação desta aqui. Executando esse comando, você vai ver que o CNPJ vai ser formatado certinho aqui na caixa de texto. Vamos inserir o nome do cliente,
o telefone, o contato, a data de alteração. Vamos tornar visíveis os dois labels. Vamos agora ocultar, né, o botão cadastra. Vamos exibir o botão alterar e o botão excluir. Saio do sub e o meu formulário está prontinho. Veja como é fácil. Se você começar a fazer os seus sistemas, se você conseguir fazer a sua programação pensando dessa forma de passo a passo, você vai ver que vai ser muito fácil entender o que você deve fazer. Sempre que você estiver programando, mentalize as alterações que você precisa fazer para facilitar. Vamos continuar? Assim que eu selecionei um cliente, eu vou colocar aqui um cliente, você concorda que o meu cursor vai ficar parado na linha dele? Eu apertei o F9 sem querer, agora sim. Eu vou tirar isso aqui, depurar. Prontinho. Agora, se eu executar aqui essa função, ele já está aqui executando. Quando eu seleciono o cursor, você percebe que ele para. O comando excluir é muito fácil. Para programar o botão excluir, eu simplesmente preciso apagar a linha que está selecionada aqui no nome do cliente. Vamos fazer isso? No nosso projeto do VBA, vou carregar o formulário de clientes, 2 cliques em excluir. Qual vai ser o código do botão excluir? Vai ser, primeiro, nós vamos ter que confirmar com o usuário se ele quer mesmo apagar. Lembra da aula passada? Então, a variável vresp vai ser igual a messagebox que eu vou dar para o usuário, perguntando, deseja apagar esse registro? Fecho aspas, vírgula, VB, yes ou no. Eu quero que apareça 2 botões, yes ou no. O botão yes tem valor 6 e o botão no, valor 7. Então, eu vou testar a resposta. Se a resposta for igual a 6, então, ele vai pegar a célula ativa, .row, ActiveCell.EntireRow, a linha inteira, .delete. Vou terminar aqui o endif. Eu até poderia colocar aqui um else, né? Vamos fazer, eu não fiz isso na aula passada. Se não for 6, nós vamos dar uma mensagem para o usuário. Processo abortado. Abortado. Registro não apagado. Pronto. Na sequência, eu vou tirar o nosso formulário, unload frm clientes e vou carregá-lo novamente, frm clientes.show. Está pronta a nossa rotina de exclusão, é só isso. Vou salvar o projeto, vamos testar? Se eu pressionar F3, entrar no menu de cadastro de clientes e selecionar, por exemplo, o atacadista SigoNerd, ao pressionar o botão excluir, ele vai perguntar, Alessandro, deseja apagar esse registro? Sim. Olha que sumiu aqui da minha planilha e ele recarregou. Se eu voltar aqui, eu vou ter somente os meus 2 clientes cadastrados. Fácil, rápido e direto. Bom, só que tem um detalhe ali, se você percebeu, depois de excluir, o botão cadastra apenas ficou visível. Eu preciso vir até aqui e pedir, né, o form clientes.show. Eu acho que ele já está fazendo cadastrar. Vamos ver aqui como é que ele está tratando. LBL data visible igual a false. Ele está escondendo o alterar e excluir. Ah, perfeito. É só o cadastrar mesmo e o sair que tem que ficar visível. Próximo passo, botão excluir. Então, vamos considerar que já foi feito. O botão alterar, ele é muito simples. Nós já fizemos isso anteriormente também. Deixa eu ver quanto tempo que nós temos de aula. 23 minutos. Eu acho então que eu vou fazer o seguinte, como nós vamos cadastrar ainda, ter o botão cadastrar e o alterar, na próxima aula nós vamos fazer a programação desses 2 botões, alterar e cadastrar. Vou salvar a planilha e lembre-se, existe aí, eu mudei a data de programação, de exibição dessas aulas para que você pudesse ter esse projeto mais rápido. Eu não quero fazer uma aula de 1 hora porque ele vai se tornar cansativo e com certeza você não vai gostar de assistir toda essa aula, pois ela vai ficar maçante. O que nós vamos fazer aí é interromper a aula e na próxima aula continuar. Já deu like no vídeo? Clicou em gostar? Se não gostou, deixe seus comentários também. Se você gostou, deixe seus comentários. É importante que assim eu consiga mensurar como está a qualidade desse treinamento. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima aula.